As costelas de aço do mundo soavam como batida de tambor, enquanto a B-17 Fortaleza Voadora subia por um céu de ardósia. Cada rangido e cada suspiro daquele avião pesado contava as chances da tripulação com a aritmética cruel. O problema que máquina e homens tentavam resolver era simples e terrível: levar toneladas de bombas ao coração da indústria inimiga e voltar com tripulantes suficientes vivos para fazer tudo de novo, no inverno de 1942 e entrando em 1943. A 8ª Força Aérea dos Estados Unidos enfrentou um impasse estratégico sobre o noroeste da Europa. A solução exigia bombardeio de precisão à luz do dia, algo que só um bombardeiro de 4 motores, robusto e fortemente armado, podia tentar. Mas voar assim por céus hostis fazia de cada missão uma equação de perdas, em que o sucesso da missão e a sobrevivência da tripulação eram inversamente proporcionais. Se a 8ª falhasse em paralisar a produção de aeronaves alemãs e as fábricas de rolamentos, a superioridade aérea aliada ficaria fora de alcance e o cronograma da invasão ficaria em risco. O fracasso vinha em homens perdidos, bases esvaziadas e uma atrição moedora que nenhuma democracia podia sustentar indefinidamente. O B-17 nasceu da insistência de um projetista em robustez e redundância. Trocas que o tornaram pesado, mas capaz de sobreviver. Engenheiros o rechearam com múltiplas longarinas, tanques de combustível autovedantes nas asas internas e uma teia de placas de blindagem ao redor dos postos da tripulação. Isso elevou o peso bruto e limitou o teto operacional, mas ofereceu uma chance de luta contra flak e canhões. Sua doutrina defensiva era poder de fogo coletivo. 15 metralhadoras em torres e em posições de cintura. Isso permitia trocar tiros com caças em vez de fugir. Essa doutrina criava fraquezas. A fortaleza foi otimizada para voar em formação, para que as armas cobrissem mutuamente os pontos cegos. Mas formações cerradas transformavam pilotos em formigueiros ambulantes, alvos fáceis para o fogo do chão e traçantes que revelavam vetores de ataque para os caças inimigos. As tripulações aprenderam a voar em formações encaixotadas chamadas caixas de combate e se adaptaram mudando a altitude, ajustando as passagens de bombardeio e, em alguns esquadrões, repintando os narizes para identificação. Os mecânicos improvisavam abafadores, remendavam linhas hidráulicas com pedaços e, às vezes, refaziam a fiação de instrumentos do cockpit com peças reaproveitadas, porque o ritmo das operações superava a reposição de fábrica. Essas improvisações mantinham os aviões no ar, mas escondiam um fato brutal. Uma máquina projetada para absorver dano ainda oferecia apenas chances estatísticas de sobrevivência. Lá dentro, sobreviver se resumia a rituais e pequenas praticidades. Antes da decolagem, as tripulações conferiam as armas com uma sequência aprendida como reza. Esvazie a cinta. Conte os cartuchos, gire a arma no seu arco, ouça por falhas de alimentação. Engenheiros de voo marcavam com giz risquinhos nas garrafas de oxigênio e nos painéis laterais da fuselagem para marcar as missões voadas. Um livro-caixa tácito de atrição que algumas tripulações mantinham como um confessionário. O cheiro de fluido hidráulico e óleo de máquina se misturava ao gosto metálico do oxigênio frio e enchia a bolha do nariz. Os artilheiros esfregavam graxa no couro das luvas até as costuras desfiarem. Os rádios chiavam e crepitavam ao primeiro sinal de mau tempo, e um interfone travado significava que as ordens do piloto chegavam em pulsos curtos e secos, por sinais de mão ou por sinalizadores de luz combinados. Óculos de proteção embaçavam no frio de grande altitude, e o gosto amargo de anticongelante às vezes recobria os lábios de um tripulante depois de um vazamento. As superstições cresciam. Uma pin-up específica podia ir no nariz de um bombardeiro para dar sorte, ou um novelo de barbante ficava na cintura para contar bênçãos e mortos. Essas medidas humanas não mudavam a matemática, mas mudavam como os homens a enfrentavam. Revelação 1. A maior força anunciada da Fortress, a quantidade de armas defensivas, virou uma desvantagem estratégica quando as formações aliadas eram desorganizadas por táticas concentradas de caças.
Campos de tiro sobrepostos só funcionavam em geometria perfeita. Revelação 2. A grande altitude não garantia segurança. Corredores de flak e interceptações previstas de caças transformaram a altitude em variável previsível, não em escudo. E os alemães aprenderam a concentrar fogo nos corredores por onde as formações em caixa funilavam. Revelação 3. Caças de escolta de longo alcance eram a variável que mudava o cálculo. Quando os P-50 e um Mustang podiam alcançar o interior da Alemanha, as taxas de sobrevivência melhoraram mais com a cobertura de caça do que com blindagem extra nos bombardeiros. Essas 3 revelações redesenharam a doutrina, mas não apagaram os momentos de terror que definiram a guerra aérea. Numa manhã de fim de outono sobre o Ruhr, uma única formação se apertou na sua caixa com a precisão do padrão de colheita de um agricultor. A cena cinematográfica se desenrolou. Motores bramiram no ar frio e rarefeito. O elemento líder nivelou para a corrida de bombardeio. Velas de flak pipocaram abaixo, com sopros alaranjados que subiam como jacintos malévolos. Um artilheiro da cintura sentiu cheiro de cordite e viu uma explosão rasgar a borda de fuga da sua asa. O interfone gritou com estática. Quando veio, a voz do apontador de bombas era pequena e fina. Um projétil atingiu a traseira, cortou cabos de controle e fez o assento do artilheiro de cauda torcer como um membro de fantoche. Um médico avançou, embora não pudesse alcançar o compartimento estilhaçado. A interdependência da formação os prendeu. O B-17 danificado não podia sair da caixa sem expor o resto. Ficar significava voar devagar, com uma máquina avariada que sangrava a altitude. Acima deles, caças bimotores trovejavam por entre traçantes. Os clarões dos canhões comiam o céu. Naquele momento concentrado, um navegador recalculou o combustível. Um piloto embandeirou uma hélice para compensar o empuxo assimétrico. E um bombardeador deslizou as bombas para a frente e mirou de novo o alvo, mentalmente, enquanto cacos de vidro ainda caíam do plexiglass como gansos. A sobrevivência naquele instante dependia de 3 atos humanos: do tato do piloto nos comandos, da troca rápida do engenheiro de voo para as bombas auxiliares e da mira firme dos artilheiros. O avião voltou para casa com uma asa esgarçada, mas 2 homens não voltaram. Do ponto de vista operacional, a Fortress atuou como um instrumento bruto. Ela afiava e perdia o fio conforme a guerra avançava. Nas primeiras campanhas sobre a Europa ocupada, as tripulações enfrentaram taxas de baixas que beiravam o inexorável. Os esquadrões registraram ciclos em que um único período de 30 missões significava sobrevivência para uma minoria. Com a evolução das táticas, caças de longo alcance ampliaram seu raio de ação. A antiaérea guiada por radar melhorou, e ataques diurnos de precisão forçaram os planejadores a avaliar risco contra retorno. A Luftwaffe se adaptou com ataques de frente, mirando o quadrante frontal inferior vulnerável. Depois, pilotos de caça experientes passaram a fazer passadas cortantes em alta velocidade, reduzindo a cobertura efetiva das torretas defensivas. A logística importava tanto quanto a coragem. Atrasos de manutenção faziam aeronaves gastas voarem com rebites remendados e tubos de combustível rachados, aumentando a chance de que um dano se tornasse fatal. No fim de 1944, a combinação de caças de escolta melhores, contramedidas eletrônicas superiores e formações modificadas reduziu as taxas de perdas. Mesmo assim, o desgaste já deixara sua própria herança de aprendizado. Tripulações que sobreviveram aos primeiros anos levaram cicatrizes e táticas para missões posteriores, e a cadeia industrial que alimentava a guerra aérea se esforçou para repor tanto aviões quanto homens treinados. A aritmética humana da perda deixou marcas nas famílias, nos aeródromos e nos próprios aviões. As tripulações mantinham memoriais guardados em compartimentos, fotografias dobradas nos kits dos artilheiros, uma luva chamuscada presa a uma antepara, no ponto onde um amigo um dia se apoiou. As equipes de solo pintavam narizes substitutos e chevrons de vitória, e contavam as sortidas em círculos concêntricos de tinta. As estatísticas contavam uma história fria.
Um grupo de bombardeiros podia sofrer perdas de 20% ao longo de uma campanha. Na vida real, as probabilidades se cruzavam com a sorte e a habilidade. Uma mão calma no manche salvava mais vidas do que outro conjunto de placas de blindagem. Mitos cresceram em torno de últimas resistências heróicas. Mas, quando os historiadores abriram os diários de missão, encontraram improviso e pequenas inovações. Capas das metralhadoras alteradas para evitar gelo, fitas incendiárias mudadas de posição para reduzir travamentos, efeitos desproporcionais na sobrevivência. No fim da guerra, suprimentos e geografia redefiniram os desfechos. À medida que as forças aliadas avançaram para a Europa continental, bases avançadas reduziram as distâncias de escolta e os ciclos de manutenção encurtaram. A superioridade aérea ficou menos disputada, e o papel da Fortress se ajustou para apoio tático e transporte. Por outro lado, no interior alemão, a rede de defesa bem articulada e janelas de interceptação mais curtas ainda cobravam um preço pesado em missões de penetração profunda. A lição final estava na aritmética, casada com a adaptação. O B-17 podia ser projetado e treinado para sobreviver melhor. Mas só quando a política estratégica, a produção industrial e a doutrina aérea andavam alinhadas para reduzir a exposição que já tinha cobrado tantas vidas. Os cálculos que mediam a sobrevivência nunca foram só números no papel. Eram a matemática fria da respiração, do metal, do clima e do erro humano. Cada número representava um tripulante olhando por um vidro rachado pela geada, contando não as milhas até o alvo, mas os segundos entre os estouros da antiaérea. Décadas depois, aqueles campos ainda devolvem fragmentos de alumínio e a mancha tênue de lona queimada. E os homens que voaram naquelas caixas carregavam a memória da matemática, afiada em um tipo de conhecimento preciso e triste,